Olá, amigos do canal Zump, bem-vindos a mais um podcast. É, Estamos aqui para falar um pouco sobre os movimentos que estão acontecendo em Brasília. A gente sabe que os movimentos, depois que passaram aquela onda de protestos, de concentração de rua, onde estavam atraindo milhares de pessoas para a Avenida Paulista, em marcha, em passeata, então resolveram logo em seguida concentrar-se em uma ocupação em frente ao Planalto, lá em Brasília, para sensibilizar e também para mover a opinião política a favor dos movimentos. E o que aconteceu? O que está acontecendo na verdade? Primeiro começou com um movimento lá, minha primeira citação vai ser nesse movimento, algemados pelo impeachment, um movimento de vários integrantes que foram até lá, eu já fiz até um comentário sobre isso. Eles estavam lá para poder fazer essa pressão, né? Se acorrentaram lá dentro do Salão Verde e toda hora que passava alguém lá, estendiam a bandeira e tal e faziam essa propaganda pró-impeachment, né? Para poder pressionar a mídia também. A gente viu que a mídia televisiva, ela simplesmente ignorou o fato, ela não divulgou, foi divulgada apenas no Facebook, né? Tem um desses manifestantes chamado Dácio Bracarense, inclusive que eu sigo ele no Facebook, e ele sempre está postando e atualizando o que está acontecendo. E acabou que eles foram meio que praticamente expulsos de lá, né? Houve várias tentativas, inclusive, de agredi-los, né? Lá dentro mesmo. Forjaram um ato lá, jogaram dólares em cima do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e fingiram que tinha sido um deles, né? Subornados, o que estavam dizendo eram R$ 200, como se eles precisassem disso. São pessoas que já são bem-sucedidas e não precisam se sujeitar a quantias tão irrisórias, porque a sua causa, obviamente, é mais nobre do que isso. Bom, então, submetida a toda essa pressão, eles acabaram saindo de lá e passaram a se concentrar no movimento externo. Bom, o segundo movimento que eu gostaria de falar do MBL e também outros movimentos também intervencionistas que começaram a se concentrar na frente ali de Brasília, aquele gramado, e o que aconteceu foi que começaram a haver pressões, enviaram os grupos, né, orquestrados pelas esquerdas nacionais, os Vermelhinhos, a CUT, MST e outros, começaram a ir para lá e começaram a provocar, agredir, inclusive, né, um dos integrantes foi agredido. Teve uma moça, inclusive, parece que 17 anos que ela tem, ela foi agredida por 5 homens ao mesmo tempo e ninguém fez nada. Tem um vídeo de denúncia dela na internet, depois eu vou deixar aqui na descrição do link para você poder conferir. A agressão, né, aqueles que estavam com câmeras filmando lá. Então, simplesmente eles não admitem a democracia, eles não admitem o protesto pacífico. Essas pessoas foram enviadas lá para fazer essa baderna. Por quê? Porque eles não querem perder o controle das ruas, eles não querem perder o controle das manifestações, né, que foi conquistada pelo povo brasileiro e que precisa ter permanecido. Então eles querem ter o fato histórico de que sempre foram eles que fizeram as reivindicações sociais para legitimar o golpe, né, de imposição de ditadura que estão fazendo sobre o Brasil, esse enrijecimento da ditadura bolivariana do Foro de São Paulo sobre o Brasil. Outra coisa também que eu gostaria de dizer é que, recentemente, o que aconteceu foi que um grupo da CUT que estava lá de acampados, foi encontrado drogas neste acampamento, tá? E tem um vídeo, inclusive vou deixar aqui na descrição também, em que o Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, vai lá na Câmara, né, dos Deputados e simplesmente faz um discurso em defesa da CUT, né? Só que é muito claro no discurso que foi encontrado sim drogas no meio do acampamento da CUT, foi encontrado pessoas lá consumindo essas drogas e foi feito o devido registro e essas drogas foram apreendidas. Então ele vai lá para tentar negar que isso aconteceu, que isso não era assim, ou seja, tirar o caráter de banditismo e de criminalidade que a CUT tem, e obviamente tem, porque eles fazem essa cooptação justamente dessas pessoas, desses baderneiros, para poderem brigarem mesmo, para colocar a sua vida em risco e a vida de outras pessoas também em risco. Eles fazem isso há muito tempo. A gente sabe que é o conhecido militante pão com mortadela que vai lá somente em troca de alguns centavos e um lanchinho no final da tarde. A gente conhece essa história. Bom, então Paulo Pimenta vai lá e faz esse discurso, ele é desmascarado pelo próprio Eduardo Cunha em plena sessão. E em seguida ele vem lá no gramado já, né, fazendo um discurso autoritário
né, já no tom bolivariano mesmo, de imposição, dizendo que os movimentos pró-impeachment são movimentos golpistas, mesmo a gente sabendo que o impeachment é um processo legal, é um processo constitucional, é um processo previsto na legislação brasileira que já ocorreu no Brasil com o ex-presidente Collor de Mello, que foi inclusive o próprio PT que encabeçou, mas agora o PT aqui é a bola da vez e é ele que está indo a impeachment agora, né? Dilma Rousseff é representante do PT e de todo esse esquema, esse aparato, esse aparelhamento que ocorreu no Brasil, está ruindo, está caindo por terra com todas as denúncias ricas, né, que vêm pela internet, pelas mídias e pelas redes sociais, pelas chamadas mídias livres ou mídias alternativas. Justamente agora, Paulo Pimenta vem fazer esse discurso de indignação contra os movimentos pró-impeachment, né, dizendo que aquelas barraquinhas lá foram todas compradas, tem mais barraca do que gente e tal. E ele incitou, provavelmente, lá com a turma lá do PT, estava junto lá do Paulo Pimenta também, o Wagner, o Paulinho, essa turma da CUT toda, e eles estavam fazendo um discurso, esse discurso pseudo-moralista, né, para dizer que eles são contra o golpe. O golpe é sair a Dilma do poder lá, ou seja, o impeachment para frente e foi desmascarado logo tudo, ou seja, não teria nenhuma, se fosse realmente um golpe, não teria nenhuma base jurídica, né, para fazer o pedido de impeachment, e tem, né, toda uma base jurídica para que isso aconteça. O próprio Hélio Bicudo, que é um dos fundadores do PT, protocolou um pedido de impeachment, ou seja, a coisa já está bem, né, bem escrachada mesmo. Então, o discurso dele foi para tentar desmentir, né, o que foi dito lá na Câmara. Ele fala que falou lá, que colocou moral lá, né, na Câmara dos Deputados e tal, aquela coisa toda, mas na verdade não colocou nada. O vídeo original mostra que ele não fez nada disso e que ele não desmentiu coisa nenhuma, pelo contrário, só reafirmou que foi encontrado assim drogas nesses movimentos lá que está acontecendo em Brasília, organizados pela CUT, né? E ele vem com toda a cara de pau dizer que aquele movimento que ele está fazendo lá é um movimento pacífico, que é um movimento pelo Brasil, pela democracia, e a gente sabe que não é um movimento nada pacífico, né? Eles são grupos de guerrilha desarmada que estão ali para promover o caos, né? Para brigar, para fazer, né, o escarcéu necessário, histericamente, para poder fazer com que o governo petista continue imperando sobre o Brasil, né? Ou seja, parasitando os cofres públicos, parasitando a nação brasileira. Pois bem, é isso que tem acontecido. Então, a análise que se faz de toda essa situação é que, com esse crescimento, né, dessa onda de manifestações que está estourando em várias partes do Brasil, tanto de intervencionistas quanto de pró-impeachment, isso tem aumentado tanto que eles não estão sabendo mais o que fazer, eles não estão conseguindo lidar com a situação. Então é um jogo muito sórdido de fingimento que está acontecendo, fingindo que não está acontecendo nada, Dilma finge que não está acontecendo nada, e eles mesmos se fazem de defensores da democracia, mas eles não têm mais argumento, né, para contra-atacar diante de tantas acusações, diante de tantas atrocidades que estão acontecendo no Brasil. E o estopim disso tudo está sendo essa crise financeira que está acontecendo no Brasil, que foi promovida pelo próprio Partido dos Trabalhadores. A gente sabe que com a promoção da escassez, do caos econômico, as ditaduras se enrijecem, elas passam a ficar mais fortes, é o que aconteceu na Venezuela. E lembrando que o mesmo que está sendo aplicado hoje no Brasil, a mesma fórmula, o mesmo terrorismo, foi aplicado primeiramente na Venezuela. E lá, quando essas coisas aconteceram, quando os movimentos começaram, eles armaram os coletivos, né, que eram grupos paramilitares. E quem sabe não é esse o plano também aqui no Brasil, armar estes grupos paramilitares, ou seja, as guerrilhas desarmadas que hoje nós temos no nosso país. Esse foi o nosso podcast de hoje. Continue conosco, né, sempre ouvindo, acompanhando os noticiários, sempre tentando trazer um pouco dessa notícia que não é informada, né, pelas grandes mídias, mas está aqui sendo informada pelas mídias livres do nosso país. Que Deus nos abençoe, que Deus salve o Brasil, que salve todos nós, nos ajude, nos fortaleça para que a gente continue batalhando até que a gente consiga fazer do Brasil uma pátria verdadeiramente livre.